nossos dedos, né? A gente, fazendo um just-in-time muito rápido, a gente consegue ter informação que antigamente precisava de anos de experiência. Então, sim, a gente consegue aproximar o médico experiente, o médico que está começando agora, e a gente consegue sim fazer um diagnóstico muito bom de ciência cardíaca, se a gente for usar um método estruturado, que é o que a gente vai explicar agora, né, para que tanto o médico experiente quanto o médico iniciante cheguem à mesma conclusão. E como é que a gente faz essa avaliação estruturada? Tá? Vamos lá. Primeiro, a gente vai ver a queixa do paciente. Às vezes vai chegar por dispneia, e grande parte dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, ele vai ser admitido por dispneia. Mas, às vezes, é só uma crise de hipertensão muito alta, uma hipotensão muito baixa, ou edema. A maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca vai ter uma dessas coisas. Mas vocês concordam que várias outras doenças podem causar isso? Se eu pegar só a dispneia, por exemplo, né? Pode ser insuficiência cardíaca, mas pode ser TEP, pneumonia, eu posso ter um sangramento alveolar, eu posso ter uma pneumonite, eu posso ter DPOC. Por mais que seja muito comum um paciente com insuficiência cardíaca ter dispneia, tem várias outras doenças que causam isso. E a mesma coisa é verdade para pressão alta ou baixa e para edema de membros inferiores. Então, esses achados, apesar de serem muito comuns, e provavelmente a queixa principal, quando a gente estiver fazendo a avaliação inicial, ela dificilmente vai conseguir fazer com que a gente feche o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E aí, se a gente for pegar muitos anos atrás, né, como que a gente, isso vale até hoje, como que a gente chega à conclusão que o paciente tem insuficiência cardíaca? Vou falar isso, porque tem uma importância histórica, mas eu vou dar algumas dicas mais práticas. Mas quando a gente está aprendendo cardiologia, a gente está aprendendo IC, tem uma regrinha que a gente costuma usar para decorar os critérios de Framingham, que são 3 sinais no pescoço, 3 no pulmão, 2 no coração e um extra. Quais seriam os 3 no pescoço? A gente tem uma PVJ acima de 16, urgência jugular e refluxo jugular presente. No pulmão, a gente teria crepitações, edema agudo do pulmão, ou dispneia paroxística noturna, ou ortopneia, e no coração, a presença de B3 ou cardiomegalia no raio-x do tórax. Critério de Framingham na década de 70. Então, por isso que o raio-x de tórax está aqui, tá? O sinal extra seria perder mais de 4,5 kg em 5 dias de tratamento com diurético terapia. E por muito tempo, a gente tinha que usar isso, né? Esses eram sinais específicos. Por mais que dispneia todo mundo tenha, quase, não é todo mundo com dispneia que vai ter uma PVJ aumentada. Então, PVJ é um sinal específico. Não é todo mundo com dispneia que vai ter turgência, refluxo crepitação, edema agudo, ortopneia, B3, cardiomegalia. Então, esses sinais que a gente está vendo aqui são o que diferencia o paciente com dispneia, hipertensão ou edema de outras causas para uma causa de insuficiência cardíaca. E por muito tempo foi o melhor que a gente podia usar. Mas a gente não pode se ater a coisas que foram desenvolvidas em 1971, né, quando lançou esses critérios de Framingham. E quando a gente viu quem foi mais atento para ver se qual que era o PVJ do paciente, é nesse nível. Eu imagino que todo mundo que já tenha dado plantão, a maioria já deve ter rolado na sala de emergência, eu acho que nunca ninguém viu alguém com uma régua para poder medir a PVJ do paciente, né? Mas o jeito certo de medir a PVJ é colocar o paciente normalmente aqui em 45 graus. Então, 45 graus, pelo menos 30, mas normalmente a gente deixa 45. A gente vai. O certo é eu não ver a pressão jugular, né? Então, se eu coloco o paciente em 45 graus, eu não vou ver nenhuma pulsação. Se eu ver qualquer pulsação, eu vou somar ali a altura da pulsação onde está aparecendo e vou colocar numa régua e vou somar com 10, no 45 graus, e eu vou chegar a PVJ. Péssimo, né? Tão péssimo que eu duvido que alguém já tenha visto isso ser feito na prática, tá? A gente avalia muito PVJ, tá? Mas raramente a gente mede ela desse jeito tão certinho, porque é antiprático, porque a gente está em outros focos e porque esse é um jeito que está caindo um pouco de desuso, né? Os outros métodos de avaliar são mais fáceis, né? Se a gente pegar só, por exemplo, refluxo jugular, quando a gente faz a palpação do fígado, a gente tem um aumento da PVJ, super rápido, super fácil de ver, né? Crepitação, outra coisa que dá vontade de chorar. Se a gente pede para 10 emergencistas, cardiologistas verem se o paciente tem crepitação, a gente vai ter 6 opiniões diferentes, em vez de tem e não tem. Porque é difícil, né? São testes que são pouco reprodutíveis na prática. E a gente tem que melhorar, e a gente melhorou, né? Então, antigamente, a gente tinha que recorrer muito a esses métodos não invasivos, porque a gente ainda tinha muito que desenvolver na tecnologia e avaliação desses pacientes. Mas, hoje, a gente, graças a Deus, tem algumas tecnologias a mais que podem ajudar. E aí, deixando de. Eu vou falar mais à frente, mas hoje em dia, cada vez mais, a gente tem ultrassom à mão
para poder ajudar no diagnóstico de insuficiência cardíaca na emergência. Voltando, então, nesse caso suspeito, que pegou com dispneia ou hipotensão, e eu estou com os critérios de Framingham na cabeça. A primeira coisa que eu vou fazer não é critério de Framingham, né? Quando eu estou com um paciente suspeito de dispneia, com uma hipotensão grave, com edema de membro inferior, um paciente potencialmente grave, eu tenho que saber se eu vou mandar ele para a sala de emergência ou consultório para ser atendido no PA. Às vezes quem vai fazer isso é a própria enfermagem, né? Mas a gente, como médico, também tem que entender e identificar os pacientes de alto risco, né? Se a gente tiver essa oportunidade de ver. Até mesmo se a gente estiver na sala de emergência, tem que ver se esse paciente realmente precisa ficar lá ou se um paciente que está fora, um colega vier discutir, a gente não tem que trazer para sala de emergência. E como é que a gente faz isso? Cara, diagnóstico sim, não tem como eu achar e querer sair dessa aula achando que a coisa mais importante da avaliação da dispneia é saber se meu paciente tem insuficiência cardíaca ou não. Né? A gente tem que fazer diagnóstico sindrômicos. Né? Eu tenho que tratar insuficiência respiratória. Eu tenho que tratar choque. Né? Eu tenho que evitar que meu paciente morra nos primeiros minutos e horas do meu atendimento, para depois fazer uma avaliação pormenorizada para ter um tratamento específico. Né? Primeiro eu trato geral. Então, eu preciso saber, no paciente que chega com insuficiência cardíaca aguda grave, esse paciente muitas vezes tem uma dispneia, uma hipoxemia tão importante que a coisa mais importante que eu vou fazer para ele é a intubação orotraqueal. Depois eu descubro que ele tem insuficiência cardíaca e mudo um pouco o tratamento. Mas eu não vou atrasar isso, se ele tiver insuficiência respiratória franca. E às vezes, se o meu paciente está numa hipotensão em baixo débito, eu não vou poder ter o luxo de esperar fazer o diagnóstico de C para poder tratar um tratamento muito específico. Eu vou ter que tratar sindromicamente. Tá? Mas outra coisa interessante é, eu tenho que ter certeza absoluta que meu paciente tem insuficiência cardíaca, que o caso é uma insuficiência cardíaca, antes de eu tomar qualquer decisão sobre o tratamento do meu paciente, que por enquanto eu falei os critérios de Framingham. Eu vou ter que fazer todos aqueles, ver se meu paciente preenche ou não, quantos critérios ele tem, será que é assim que eu preciso, né? A partir de qual ponto, qual limiar que eu vou falar que meu paciente tem insuficiência cardíaca. Em alguns casos não faz diferença, né? No paciente que está em esforço respiratório, pode ser insuficiência cardíaca, pode ser pneumonia. Eu vou entubar, né? É simples assim, né? O paciente que tem uma taquicardia instável com pressão inaudible, provavelmente a taquicardia está causando, a taquiarritmia está causando essa instabilidade. Eu vou chocar ele, né? E depois eu vou entender por que ele fez essa taquiarritmia e como que eu previno que ela recorra. Então, o meu limiar de intervenção muda com o contexto do paciente. Pacientes mais graves, eu vou ter que tomar intervenções com menos informações. E quanto mais estável o paciente estiver, mais eu vou poder ter mais dados antes de tomar a minha conduta final, né? E se o paciente aqui, enfim, né, tiver uma parada cardiorrespiratória, obviamente também eu não vou esperar para fazer massagem para saber se o que fez ele parar foi um infarto ou se foi uma insuficiência cardíaca, um edema pulmonar ou hipoxemia. Não, vou tratar bem. E depois a gente se vira para fazer os outros diagnósticos. Mas beleza, vamos considerar que o nosso paciente está estável o suficiente ou ele foi estabilizado inicialmente, né? Como que eu faço a avaliação desse caso que eu estou suspeitando que a causa da dispneia ou hipotensão do meu paciente seja uma insuficiência cardíaca? Tá. Como é que eu posso, quais são as minhas duas opções? Ou eu faço critério de Framingham e uso uma reguinha para poder preencher critério, ou a gente faz hoje em dia, idealmente, né, na maioria dos serviços a gente tem a disponibilidade, um ultrassom. E o ultrassom é uma das maiores revoluções que a gente tem na avaliação moderna da insuficiência cardíaca. Eu, por exemplo, comprei um ultrassom de bolsa, eu uso ele no consultório, na emergência, na UTI, em todos os contextos que eu atendo, que ajuda muito. E aí, aqui eu só queria apresentar também os motivos do que ajuda tanto. Nesse slide, eu não vou entrar em detalhes como é que a gente faz para avaliar o ultrassom, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e acho que merece uma aula específica só sobre POCUS e ultrassom na avaliação da insuficiência cardíaca. Eu quero mais convencer de que é importante do que explicar exatamente como é que a gente faz, mas a ideia é que o ar e a água, eles criam artefatos diferentes na hora de interpretar, enquanto o artefato criado pelo ar, a gente vê o padrão de linha A, quanto mais água eu tenho alveolar nos alvéolos, mais a gente tem padrões de linha B, que podem até confluir. E é, começam inicialmente em base, pode ir até em ápice. E entendendo que existe essa diferença entre o pulmão cheio de ar e o pulmão cheio de água, as pessoas começaram a ver, não, será que eu consigo usar isso para poder identificar o paciente que tem insuficiência cardíaca? E só entrando um pouquinho nos temas que as pessoas mais amam no mundo, que é metodologia científica, mas é importante, vai ser rapidinho e indolor, eu prometo. Qual que é a ideia? Como é que eu sei que o ultrassom é bom para avaliar que um paciente tem insuficiência cardíaca?
que seria o mundo ideal? Seria eu comparar o resultado do meu ultrassom com o padrão ouro, né? E o que seria padrão ouro para insuficiência cardíaca? Qual que é o exame que diagnostica insuficiência cardíaca? Não existe, tá? É, a gente vai falar um pouco mais na frente do BNP, que é um exame excelente para ajudar a confirmar e excluir insuficiência cardíaca, mas ele não fecha o diagnóstico sozinho. Não tem nada isolado que eu falo assim, com certeza esse paciente tem insuficiência cardíaca. Mas tem coisas que se aproximam. E aí, quais são as opções que a gente tem para se aproximar do diagnóstico de insuficiência cardíaca? A gente pode comparar, por exemplo, o ultrassom com um paciente com catéter de Swan-Ganz, que é uma monitorização invasiva das pressões alveolares e as pressões de enchimento e resistência vascular periférica do paciente. Com esse catéter, eu consigo saber se eu tenho uma hipertensão pulmonar, eu posso saber se ela é pré-capilar, eu consigo ver se o paciente tem o edema pulmonar, né? Então, eu consigo comparar catéter invasivo com ultrassom. Isso é bem pouco clínico, né? Porque o catéter invasivo ele vai dar um número. Ele não vai falar se o paciente está bem ou mal. Ele vai falar se está com um aumento de pressão alveolar, basicamente, né? Dentro do átrio esquerdo. Então, é indireto, não é perfeito, mas é o melhor que a gente tem para poder comparar entre um padrão ouro invasivo, né? Que eu tenho muitas informações no agora, com ultrassom que eu também faço na Loura. E talvez o melhor padrão ouro para testes com doenças com insuficiência cardíaca, que a gente vê isso acontecendo em vários outros estudos de teste diagnóstico também, é comparar com o tempo, né? Então, eu vou comparar o ultrassom que eu fiz hoje com um diagnóstico confirmado de insuficiência cardíaca daqui a 4, 5 dias. E por que isso é muito importante? Às vezes, hoje é difícil, né, na emergência, quem é médico que trabalha em emergência sabe o tanto que às vezes é desafiador fechar um diagnóstico, né? Mas se eu estou 3, 4 dias vendo o paciente, eu vejo a resposta dele ao tratamento, eu tenho acesso a um eco, eu tenho acesso a várias outras coisas, depois fica fácil, né? O médico do dia seguinte é um médico que tem muito mais facilidade. Então, se eu comparar meu ultrassom na admissão com o diagnóstico final depois de 3, 4, 5 dias, eu consigo saber se aquele meu primeiro dia o ultrassom foi capaz de me ajudar. E foi isso que fizeram, né? Vamos a estudos, então, de pessoas que compararam. Inicialmente, comparando o motor invasivo, e ele pegou um médico muito experiente e falou para esse médico, amigo, você não vai ter acesso ao monitor invasivo, tá bom? Você vai poder fazer o diagnóstico usando ultrassom e alguns outros usando só o raio-x. E aí eu quero que vocês me falem se o paciente tem insuficiência cardíaca ou não. Como é que foi? Por que eu trouxe esse estudo especificamente? Que eu acho que foi um estudo bem legal, apesar de ser um estudo com desfechos substitutos, né? Que é monitorização invasiva. Que é uma coisa que as pessoas confundem com frequência, não sei vocês, né? Como é que foi a aula de vocês, parte de avaliação de insuficiência cardíaca com ultrassom, mas com frequência eu vejo pessoas com esse erro conceitual, né? De achar que a avaliação é dicotômica. Ela tem linha B, não tem linha B. Se tem, o paciente está com gesto é IC. Se não tem, o paciente não está com gesto, não é IC. Na verdade, as coisas são um contínuo, né? Como é que esse estudo pegou? Se eu não achasse linha B em lugar nenhum, nenhum espaço intercostal, eu dava 0 pontos. Se eu tivesse uma linha B, 1 ponto, duas, 2 pontos e por aí vai. Olhando nos 4 campos ali descritos, né? Em ápices e em terços médios para a base. Qual que é a ideia disso? Primeiro que eu não pego a base completa, que a gente pegar aquela parte diafragmática, quase na transição. É uma parte onde a gente pede especificidade, às vezes os pacientes estão compensados e ali tem linha B, a gente pega só ápice e terço médio, e a gente vai contando quantas linhas B a gente vê nos diversos espaços intercostais. Quanto mais linha B, mais congesto está meu paciente. E aqui, sem querer entrar de novo muito em detalhes de como que a gente faz a avaliação, se um teste é bom ou não, eu preciso que vocês confiem em mim. Aqui comparou o score do ultrassom com a pressão de enchimento, né? Então, é como se fosse o tanto de edema pulmonar visto pelo catéter de Swan-Ganz. Se esse R fosse igual a 1, seria uma correlação perfeita. Quanto mais linha B, mais a gente tem edema pulmonar, né? Então, a score acima de 0,9, que é uma linha muito boa. Então, tem uma correlação muito boa entre quanto mais linha B, mais edema pulmonar. Ultrassom ganhou pontos nessa. Agora, se a gente pega o raio-x, tentando avaliar se tem derrame pleural, se tem a linha A e B de Kerley, cefalização de fluxo, aquelas coisas que a gente aprendeu na faculdade, a gente vê que tem uma relação quase nenhuma, né? Só para título de referência, assim, um R de 0,3 e jogar uma moeda é quase a mesma coisa, né? Quase não tem relação entre o score de congestão no raio-x com a aumento da pressão venosa central ou pressão de enchimento pulmonar. E por que isso acontece?
quem trabalha também já há mais tempo, eu tenho certeza. Você mostra um raio-x para 6 médicos diferentes, eles vão interpretar de 6 maneiras diferentes, porque é difícil, né? É muito mais fácil ver uma linha B no ultrassom, a curva de aprendizado de ultrassom, a reprodutividade no ultrassom é muito maior do que quando a gente pensa no raio-x. Raio-x tem muito mais espaço para subjetividade, e por isso a correlação inerentemente é pior, além de ser um exame que correlaciona pior, tá? E lembrando, quem olhou isso foi um médico experiente, tanto para o ultrassom quanto para o raio-x. E aí eles propõem isso, a gente não usa muito na prática não, mas é só para dar essa ideia de continuidade. Um paciente com score de ultrassom abaixo de 1,5, ou seja, quase não vi linha B, menos de 2, nos 4 campos, ele está seco. E o paciente que tem mais de 18,5, mais de 19, está bem úmido. Os intermediários são intermediários, mas essa dicotomia às vezes é importante para a gente poder ajudar a tomar condutas com mais propriedade. Outro estudo, que agora usou como padrão ouro o tempo, né, foi um STT de 518 pacientes, ultrassom, comparado ao ultrassom no dia da admissão, tá, gente? Então, assim, oi, paciente, deve fazer um ultrassom no você. Ele acertou? Eu estou resumindo como é que a gente interpreta isso, tá? Então, estaticistas, me deem licença poética. Mas ele acertou em 95% dos casos. Então, dei oi para o paciente, fiz ultrassom, só porque eu não sei mal educado, e acertei bastante. Usando só a clínica, eu acertei um tanto bom também, né? O ultrassom me ajudou em uns 10% de casos, que eu deixaria passar, talvez, mas não resolveu o problema, mas resolve bem o problema. Agora, eu gastar um raio-x e um BNP junto com a clínica, eu não tive um desempenho adicional, ao contrário que o ultrassom, por exemplo, me adicionou. E lembrando que um BNP custa mais ou menos R$ 500. E raio-x deve ser negligenciável hoje em dia o preço, mas existe, né? E dá trabalho fazer outras raio-x, você tem que levantar, se não conseguir, tem que trazer a maquininha. E é um exame que, nesse estudo pequeno, tudo bem, 518 pacientes, mas ele não foi muito melhor, na verdade, foi melhor que a clínica, né? Mostrando que o potencial do ultrassom em ajudar a gente a fazer esse diagnóstico. Outra meta-análise, só para a gente terminar de falar que, assim, realmente é muito bacana o ultrassom, aqui pegou um tanto de estudo com um tanto de metodologia diferente, tá? Só mostrando que o ultrassom, ele ajuda a gente a ganhar sensibilidade no diagnóstico, né? Então, ele ajuda a gente não deixar passar pacientes que estão com gestos. Aqui a radiografia deu uma especificidade muito boa também, mas eu imagino que tem alguns raios-x que estão tão congestos, com tanto cardiomegalia, derrame pleural, que quando o sinal é muito chamativo, aí realmente fica fácil falar. Mas só reforçando de novo que pior que o raio-x não é, e o ultrassom é um trem fácil. E, assim, se você vence o preço inicial, né, se você já comprou ele, né, os exames adicionais dele são baratíssimos, né, porque a gente consegue fazer, nós emergencistas conseguimos fazer. Aqui seria só como que a gente veria as linhas B no ultrassom, só para mostrar, né? Então, à esquerda aqui no PowerPoint a gente tem linhas B e à direita a gente tem o padrão de linha A, para a gente não congesta. Outra coisa que o ultrassom ajuda a gente, né? É que eu foquei muito na linha B. E é realmente o que a gente tem mais evidência, tá, gente? Mas além da linha B, a gente consegue ver aqui à esquerda um derrame pleural, né? Isso daí ajuda a gente a ratificar que o paciente está nasarcado. E à direita aqui a gente consegue fazer a avaliação da veia cava. Veia cava tem muito mais estudo para fluido responsividade, tá? Então, para sepsia é top, para avaliação volêmica é bacana, e a gente usa para isso também. Mas a gente sabe que os melhores estudos foram feitos em paciente de ventilação mecânica, que graças a Deus não é a maioria dos nossos pacientes, e ajuda também a compor, a florir o diagnóstico quando a gente está pensando em ciência cardíaca, que se a ferramenta está aí, a gente usa também. Resumindo, exame físico, a gente tem critério de Framingham, né? História é muito importante, a maioria, mais de 70% em coortes, dos pacientes que chegam por IC, já tem o diagnóstico de IC pronto. Então, às vezes, o paciente vai te entregar na mão o que ele tem, né? Mas às vezes ele não tem C, mas ele já infartou, tem doenças cardíacas, isso ajuda a gente a pensar em ciência cardíaca. E para a propedêutica, já falei muito de ultrassom, vamos falar de outros exames que podem ajudar a gente. E aí, de novo, não precisam responder, mas vou jogar a bomba e qual dos exames ali tem que ser solicitado para todos os pacientes. Deixar vocês olharem aí um pouquinho. A aula está grande, não vou deixar tanto tempo assim então, tá? Mas eu gosto de dividir em categorias. E essa é uma discussão que eu tenho com frequência com várias pessoas. Tem exame
que não tem polêmica. Você vai pedir para todo mundo que você suspeita de insuficiência cardíaca. Raio-x de tórax? Ah, Eduardo, vou pedir raio-x de tórax. Você acabou de falar que não é tão bom. Ele não é sensacional para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, mas é um exame barato, isso a gente tem que aceitar, e que ajuda a gente a excluir causas alternativas potencialmente muito graves. Então, acho que não é um exame que a gente venceu ele ainda, né? Ele, o ultrassom substitui muitas coisas que o raio-x faz, tá? Ainda mais nas mãos de um médico experiente, mas o raio-x tem seu lugar, né? Sem dúvida nenhuma, é um método complementar, barato, fácil de fazer, tem muita polêmica, não. E se você não quiser fazer porque você já diagnosticou, também não vou brigar com você. Mas é um exame de poucas polêmicas. Função renal, íons, ajuda muito a gente a guiar o tratamento da agora para frente e eletro. 100% dos pacientes que eu suspeito de insuficiência cardíaca tem que ter um eletro, né? Então, assunto pacificado. Isso daqui eu não sofro. No mundo ideal, 100% dos pacientes que eu suspeito de insuficiência cardíaca têm que ganhar um eco e um BNP. Suspeito talvez seja uma palavra forte, mas que eu acho que pelo menos tem uma possibilidade intermediária, em que eu acho que e depois da minha avaliação, dos meus exames, eu não consegui excluir insuficiência cardíaca, então eu acho que ainda é um diagnóstico possível. Idealmente, esse paciente ganhar um eco, idealmente, esse paciente ganhar um eco no pronto atendimento, tá? Não é a realidade da maioria esmagadora dos serviços, do SUS ainda mais, mas mesmo particulares, a gente reserva o eco para uma população muito especializada, o paciente que está internado, e a alternativa que a gente tem aí, que ajuda muito, é o BNP. BNP, ele é um exame de sangue, sai super rápido, custa quase R$ 500, inclusive é mais do que o coitado do médico ecocardiografista que demorou 6 anos de medicina, 4 para terminar CARD, mais 2 de eco, ganha, tá? Triste realidade. Então ele é mais caro que o eco, mas ele é muito bom, se a gente tiver acesso, porque um exame negativo tem uma sensibilidade excelente, ou seja, se ele vier negativo, eu posso falar com bastante certeza que o meu paciente não tem insuficiência cardíaca como causa da dispneia, tá? Mas se ele vier positivo, eu ainda tenho diagnósticos alternativos, tem umas coisas que enganam, tá? E quanto mais positivo, mais certo eu fico de que o paciente tem insuficiência cardíaca. Então ajuda bastante. Então, no mundo ideal, em serviços particulares, por exemplo, a gente pede para a totalidade dos pacientes que eu estou suspeitando de insuficiência cardíaca. E aqui são muito selecionados. Gasometria não é para ser feito para todos os pacientes, tá? Lactato não é para ser feito para todos os pacientes. Ah, mas eu vou avaliar baixo débito usando gasometria com lactato. Gasometria dói. Gasometria é um exame incômodo para cada paciente. E se eu não for ter uma informação muito boa em cima disso, não vale a pena, tá? Lactato não é um divisor de águas na hora que eu estou definindo se um paciente tem baixo débito ou não. Não é. Isso é um ponto pacificado também, né? Agora, o paciente que está francamente hipotenso, eu estou suspeitando de baixo débito, ajuda a compor o caso. O paciente está muito hipoxêmico, eu estou com dúvida de ele estar fazendo retenção de CO2, de tão hipoxemia e insuficiência respiratória, a gasometria arterial me ajuda no caso. Então, por casos selecionados. O dímero D, mesma coisa, é por caso que eu estou suspeitando de TEP, então ele está fazendo diagnóstico diferencial aí de TEP. Então, o D-dímero tem um papel importante e sobra a troponina. Eu acho que, de longe, a coisa mais polêmica que a gente tem no paciente com insuficiência cardíaca é a troponina, tá? É muito polêmico, muito polêmico. E antes de eu começar a falar da polêmica, em minha opinião, eu vou trazer a opinião de vários especialistas do mundo inteiro. Se a gente for olhar o UpToDate, a ESC, a SBC, Dynamedic, American Heart, todos ficam meio em cima do muro, né? O UpToDate fala para você solicitar troponina para os casos suspeitos, mas avisa que pode estar positivo em pacientes com IC aguda. A ESC fala para você pedir todos na admissão, então ela é mais agressiva, mas ela avisa, ela vai estar positiva na vasta maioria dos pacientes. Tem estudo que esse vasta maioria é um pouco exagero do ESC. Eu até procurei estudo, eu não trouxe não, porque senão a aula ia ficar gigantesca. Mas mais ou menos 50, tá? 50% dos pacientes têm pelo menos troponina positiva no valor de referência, no contexto de uma IC aguda, sem síndrome coronariana. A SBC pede para suspeitar, na suspeita de síndrome coronariana, miocardite Takotsubo, e aí, ao colocar miocardite Takotsubo no meio da história, acabou com a gente, porque todo paciente que chega com IC aguda é um potencial paciente com miocardite. Ponto. Tá? É, não tem como, impossível, eu olhando o paciente, na primeira avaliação, eu ver que é insuficiência cardíaca e falar assim, eu tenho certeza que isso daí não é miocardite de jeito nenhum. Não tem como. E miocardite não causa dor, tá? Então, realmente não é
que causa dor é miopericardite. A miocardite pura, em si, ela causa IC e arritmia, brade ou TAC. Então não tem como. Então, a rigor, colocar miocardite como na suspeita, fala para pedir para todos os pacientes, tá? Daí na média, coloca solicitar uma admissão, todos, e aí depois ele faz uma ressalvinha no final, mas assim, ele deixa essa recomendação de solicitar para todos. E a American Heart fala a mesma coisa, solicitar para todos os pacientes, mas avisa que muitos vão ter troponina. Se você olhar todas essas recomendações aqui, o que a gente não pode fazer? Julgar o nosso coleguinha que pediu troponina, né? Isso é uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo muito. Agora, são coisas diferentes, né? Se a pessoa pediu troponina para o paciente com insuficiência cardíaca aguda, ela tem que ter muito certo o que ela vai fazer com esse resultado. E eu vou falar sobre isso, tá? Mas só para trazer essa polêmica aqui inicial. E aí, título de descontração, né? Mas como está na moda agora, eu até coloquei no chat GPT se a gente tem que solicitar troponina para todos os casos de insuficiência cardíaca. E, muito sabiamente, ele respondeu solicitar somente na suspeita de síndrome coronariana aguda. E aí aqui, eu coloquei qual que é os fatos e a opinião de vários especialistas, e eu vou falar aqui qual que é a minha opinião sobre troponina na insuficiência cardíaca aguda, tá? Minha opinião é a opinião certa, é o que vocês devem fazer? Não. Minha opinião está dentro desse mundo de pessoas que vocês viram que têm opiniões diferentes, tá? Então, levar isso muito em consideração antes de, no próximo plantão, fazer exatamente o que eu faço. Mas como é que eu faço? Então, primeiro, estudo pacificado. Se o paciente chegou com dor torácica ou alteração no eletro que possa ser sugestiva de síndrome coronariana aguda, ninguém vai omitir uma troponina, mesmo que eu acho que é só insuficiência cardíaca, porque síndrome coronariana aguda pode causar insuficiência cardíaca. Então, não. Então, a polêmica é, no paciente com IC aguda, eu vou pedir troponina, mesmo que ele não tenha nada de síndrome coronariana aguda, nada sugestivo de insuficiência coronariana. E aí, eu gosto muito de troponina nesse contexto. Por quê? Primeiro, quando eu interpreto troponina, eu entendo por que eu pedi e eu entendo como que eu vou interpretar ela. No paciente que não teve dor, teve insuficiência cardíaca, não tem alteração de eletro e tem uma troponina positiva, a rigor, pela definição de síndrome coronariana aguda de infarto, esse paciente não infartou. Mesmo que eu tenha duas troponinas com variação acima de 20% entre elas, com mais de 3 horas. Não é infarto. Que infarto, eu preciso ter alteração do eco nodo, eu preciso ter sintoma, eu preciso ter alteração do eletronol junto com a variação da troponina. Então, eu tenho uma injúria miocárdica aguda. E por que essa informação para mim é útil? Porque o paciente que tem uma injúria miocárdica aguda no contexto de insuficiência cardíaca é um paciente de muito mais alto risco, tá? Então, se eu pegar dois pacientes que estão demandando oxigênio, eu acabei de ver eles. Um paciente tem uma troponina positiva que acendeu, ou seja, ele tem, por definição, injúria miocárdica, e o outro paciente não tem essa troponina positiva, o paciente da troponina positiva é um paciente que eu vou ter que ficar muito mais atento. Então, ela me adiciona informação, ela me adiciona sinal, que é diferente de falar que porque a troponina foi positiva e eu curvou, eu vou ter que começar o protocolo para ele. Não vou. E a maioria não ganha protocolo nesse contexto. Mas boa parte deles vai para a UTI, vai ser monitorizado e eu vou ficar muito mais atento no eletro, vou repetir, e vou ficar muito mais esperto. E vai fazer um eco muito mais rápido. Entendeu? Então, se você sabe usar o exame, sabe por que você está pedindo o exame, esse exame vai te dar informação útil. Se você não sabe por que você está pedindo o exame, você pede o exame para depois decidir o que você faz quando vier o resultado, aí sim ele é um problema. Para mim, troponina na insuficiência cardíaca aguda não é um problema, tá? Ela é um dado a mais. E depois de tudo isso, né, na emergência, o melhor que eu consigo fazer na maioria dos casos é falar que o paciente muito provavelmente tem IC. Então, o paciente já tem história prévia, ele tem congestão, espinal exposta, ortopneia. Esse cara tem IC, né? O paciente que eu acho que deve ter, na dúvida, né? Tem história de infarto prévio, mas o ultrassom tem pouca linha B, o eletro tem uma FA, então será que é FA? Estou na dúvida. Esquisito. Né? O paciente tem síndrome coronariana, mas não tem dispneia. Será que ele está fazendo bate-débito ou não? Tem pacientes que a gente fica na dúvida, a gente coloca um intermediário. E o melhor que a gente consegue fazer também é definir como baixa probabilidade.
paciente que não tem uma história prévia, os exames não são sugestivos, eu tenho uma outra explicação, mas é presunção a gente achar que a gente consegue ter certeza absoluta de um lado ou de outro. A gente trabalha na medicina com probabilidades, né? A gente trabalha na medicina com incertezas. E a gente tem que aceitar que isso faz parte do nosso dia a dia e trabalhar em cima das incertezas, né? Quanto mais informação eu tenho, menos incerteza eu vou ter. Beleza. E aí, depois que eu acho que o meu paciente tem, ele tem alta probabilidade de ter IC, por que que ele está com IC? E aí, é, existe um acróstico da ESC, eu acho que começou em 2013, 2015, é velho para dedéu. Na época que eu fiz clínica, a gente já usava. Até hoje eu uso. Toda vez que eu discuto, eu sempre falo, que é o CHAMPIT. É só um jeito da gente decorar as causas de insuficiência cardíaca. Lembrando que todas essas causas aqui podem acontecer com ou sem insuficiência cardíaca, tá? Mas a primeira seria coronária. Então, síndromes coronarias agudas podem causar insuficiência cardíaca. H de hipertensão. A de arritmia. M de causas mecânicas. Golpezinho aqui, né? T de pulmão com tronco, que é o TEP, I de infecções e T de tamponamento. Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais, né? Por quê? Se a gente associa qualquer uma dessas causas com insuficiência cardíaca, esse meu paciente tem mais risco, né? É diferente do paciente que tem uma síndrome coronária aguda CLIP 1, paciente com CLIP 4. É diferença do hipertenso com IC, hipertenso sem C. Então, essas causas, por mais que aconteçam com ou sem insuficiência cardíaca, toda vez que eu vejo insuficiência cardíaca junto com alguma dessas coisas, eu estou de frente a um paciente muito mais grave. E aí, eu identificando essas causas, eu vou poder decidir se eu vou mandar ele para UTI, se eu vou mandar para a unidade de internação, ou se eu não vou sequestrar ele no hospital e vou mandar ele para casa para ele ser feliz, ajustando a medicação. Então, só passando rapidinho, né? Paciente com síndrome coronariana aguda. Por que a gente gosta tanto do score de Killip, né? De congestão, de insuficiência cardíaca? Que muda o tratamento inteiro, muda a velocidade que eu tenho que fazer CAC, muda a minha agressividade com o tratamento, muda tudo. Então, se eu sei identificar IC, eu peguei um paciente com dor torácica clássica, eletro com infra, a troponina veio positivo. Se você não está investigando que eu falo fazendo exame físico, ultrassom, raio-x, se você não está avaliando esse paciente para IC, você não está oferecendo o melhor cuidado para o seu paciente. Simples assim, né? Porque se você identificar IC, esse paciente que tem mais alto risco. Paciente hipertenso, a maioria não precisa nem de PA, né? Eles vão porque eles são mal orientados, na maioria das vezes, e muitas vezes é culpa nossa que eu falo dos médicos, né? Mas o paciente que tem hipertensão e IC, quase sempre eu vou ter que internar. Muitas vezes eu vou ter que dar drogas venosas, né? No mínimo, otimizar bem essas drogas do paciente internado. Muda completamente. Quando a arritmia é a causa da IC, frequentemente o paciente precisa de internação, né? Um FA com dispneia, você vai pensar em mandar esse cara para casa? De jeito nenhum, né? Então, agora, isso daqui vai um pouco do tanto que você fica confortável de condutas. Mas, assim, mais de uma vez, cardioverter FA e mandar para casa no mesmo plantão, no meu mesmo plantão, às vezes cardioversão elétrica ou química, tá, gente? Tem paciente meu que chega com FA aguda, eu tô lá na emergência, eu identifico que é hiperaguda, choque, deixo uma observação de umas 2, 3 horas para ele sair o efeito sedativo, casa no mesmo dia, tá? Paciente com TPSV, mais clássico ainda, adenosina, vai para casa. Ah, Eduardo, mas quando ele estava na FA de alta resposta, quando ele estava na TRN fazendo 200 de frequência, ele estava com dispneia, ele estava cansado, ele estava com dor torácica. É diferente, né, gente? Porque ele tinha uma arritmia causando e eu reverti essa arritmia. Então aí tudo bem, né? Esse paciente pode ser acompanhado em casa. Mas se essa arritmia está causando um IC persistente, esse paciente provavelmente vai para a UTI. Opa! Se eu tenho um paciente com uma causa mecânica de insuficiência cardíaca, muito provavelmente eu vou precisar de uma cirurgia de emergência para ir, né? É muito diferente. Se eu tenho um trauma pulmonar que só está causando dor, de boa. Um trauma pulmonar que está causando pneumotóxico hipertensivo e congestão, ai meu Deus, vamos correr, né? Um trauma, uma perfuração cardíaca, meu Deus do céu. É uma coisa é uma perfuração cardíaca tamponada bonitinha, outra coisa é uma perfuração cardíaca com sobrecarga, estudo de VD, tamponamento cardíaco, morte. Me ajuda aí, né? Então, você investigar essas causas de C ajuda a definir conduta. TEP, não precisa nem falar, né? TEP instável é indicação de trombose, o paciente vai estar muito mais grave, e a instabilidade acontece pela falência de VD. Infecções, meu Deus do céu, uma coisa é eu pegar uma pneumonia de boa, uma coisa é eu pegar uma pneumonia junto com insuficiência cardíaca. Muito pior, muito mais difícil de tratar, eu tenho muito mais limitações.
provavelmente esse paciente vai ter que acabar indo para UTI, no mínimo vai ter que internar, né? Então, se eu tenho junto uma infecção e uma insuficiência cardíaca, eu pioro muito o quadro clínico do meu paciente. E tamponamento cardíaco também é a mesma coisa, né? Se tamponamento sem com IC é abordagem de emergência. Aqui, segunda parte polêmica da aula, tá? E se pensar numa escala de 0 a 10, tanto que eu gosto de classificar meus pacientes com insuficiência cardíaca em A, B, L ou C, eu sou, assim, total, eu odeio, assim, 10 de, eu acho horrível, que para mim, A não significa nada, a não ser a primeira letra do alfabeto, B, segunda, L é aquela coisa ridícula de falar assim, paciente precisa de líquido, e C, para mim, são letras que falam muito pouco, tá? Não que a classificação do paciente em estado perfusional e estado de congestão não seja útil. Eu só acho que a letra ajuda pouco. Se você é da turma que gosta de letras, fique à vontade, continue usando letras, você está respaldado. Mas eu acho que poucas palavras falam muito mais. Como que eu faço? Fiquem à vontade para continuar fazendo do jeito que vocês sempre fizeram, mas como eu acho que fala muito mais sentido. Eu vou avaliar meu paciente com sinais de sobrecarga volêmica, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Se ele tem, ele é um paciente úmido. Se ele não tem, ele está seco. Se ele tem baixo débito, ele é frio. Se ele não tem baixo débito, ele é quente. E aí eu defino se é quente e seco, QS, quente e úmido, frio e seco e frio e úmido. Eduardo, é exatamente a mesma coisa do último slide? Mais ou menos. Mas com isso, eu não corro risco de alguma pessoa interpretar errado, né? Então, assim, eu acho que você gasta meio segundo a mais para escrever e você tem um grau de clareza e de facilidade de passar o caso muito maior. A pessoa vai te entender, vai saber o que você quer dizer, tá? E como que eu falo que um paciente meu tem sinais de sobrecarga volêmica? Eu vou avaliar a crepitação, e aí a gente já viu que a gente vai discordar, que cada um avalia a crepitação de um jeito. Refluxo septo-jugular, isso daí ajuda, é mais fácil, tá? As pessoas variam menos. B3, as pessoas estão esquecendo como é que faz a ausculta cardíaca, direto vejo pessoas que não sabem ver B3, mas se você conseguir ver, ajuda bem, tá? Urgência tubular, hepatomegalia, edema de membro inferior, aquela história que a gente já conhece. Eduardo, e ultrassom? Cara, não tá aí como critério clássico quando a gente vai estudar, mas me ajuda aí. Vamos usar ultrassom, e provavelmente é um dos melhores métodos que a gente tem para poder avaliar se o paciente está hipervolêmico ou não. E quantos critérios eu preciso falar que o paciente está congesto? Um, tá? Só um. Só que a gente tem que entender que é engraçado, né? Na classificação quente e úmido, né? Parece muito dicotômica a coisa. O paciente ou está úmido ou está seco. Quando, na verdade, o paciente pode estar seco, muito seco, né? Pode estar levemente úmido, um pouquinho molhadinho, muito úmido, encharcado. As coisas são um contínuo, né? Se o paciente tem uma dessas coisas que eu acabei de falar para vocês, ele está hipervolêmico. Agora, se ele tiver só uma e não tiver mais nada, provavelmente ele está muito pouco hipervolêmico, tá? Mesma história. Paciente que está... e aqui deveria ser... Mudou o título, tá? Desculpa aí, pessoal. Aqui é sinal de baixo débito. Paciente oligúrico, com extremidades frias, perfusão reduzida, rebaixamento de consciência, esses são pacientes que têm baixo débito. Mas aí eu tenho que atribuir esse sintoma ao baixo débito, né? Então, tem outros casos de oligúria. Sepsis pode causar oligúria, né? E eu tenho uma perfusão periférica adequada. Então, assim, se eu estou atribuindo a IC, se eu tiver qualquer uma dessas coisas, eu falo que o meu paciente está frio, tá? Mas aí, óbvio, diagnóstico diferencial de rebaixamento de nível de consciência, diagnóstico diferencial de oligúria, né? Extremidade fria e perfusão reduzidas, a gente acaba usando mais porque é mais específico, ou seja, é mais exclusivo da insuficiência cardíaca causando baixo débito. E, de novo, se tem um paciente a rigor, está frio. Mas, né, a gente sabe que tem um paciente quente, morno, frio, muito frio, choque, né? É um contínuo, por mais que a classificação em quatro tente ser extremamente simplista. Tá, beleza. A gente já viu o Champit, a gente descobriu a causa, se a gente descobriu, a gente tem que tratar ela, né? Isso é fácil. É só ter uma aula para cada uma dessas doenças. Então, não vou fazer isso, a gente não tem tempo. Mas o que a gente tem tempo é o tratamento de síndrome, porque todas elas vão causar insuficiência cardíaca e o tratamento da insuficiência cardíaca é muito parecido, tá? Então, cada um trata o caso de base do jeito certo, e agora eu vou focar no tratamento da insuficiência cardíaca causada por uma dessas causas aí que a gente falou. Então, a gente vai tratar a congestão, a gente vai tratar o baixo débito. Como é que a gente faz isso? Então, seguindo A e B,
paciente que chega com dispneia, somente a esforço, sem hipoxemia, maioria, cara, furosemida venosa, às vezes só para agilizar a vida dele, dá uma furosemida oral, casa, exames, cardiologista, né? Esse paciente não precisa ficar internado. A dispneia dele é só esforço, ele tem hipoxemia em repouso, os exames dele estão bons, o eletro está normal, né? Tá top. Paciente que precisa de O2, né, e tem uma hipoxemia importante, importante o suficiente para ganhar O2, tá? Ele tem que ser internado, porque eu não vou dar O2 para casa para o meu paciente. Meio óbvio. E agora, se o paciente tem uma dispneia importante e hipoxemia, eu vou considerar VNI. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu penso em hipoxemia, quais são meus alvos na insuficiência cardíaca? Eu quero uma PaO2 acima de 60. Não achem que eu ter colocado esse slide aqui é uma desculpa para a gente pedir gás arterial. Não é. Não pensa. Gás arterial é só para pacientes onde eu acho que não vai me ajudar. Tá? É, mas se a gente pediu, porque a gente acha que o paciente está hipoxêmico mesmo, está hipercápnico, estou preocupado, aí tudo bem. Mas aí eu quero um PaO2 acima de 60. E uma saturação acima de 90, que é isso que a gente vê na maioria dos casos. E uma frequência respiratória abaixo de 25. Eu quero dar oxigênio ou outras terapias para que o meu paciente atinja esses alvos. A minha prioridade, em primeiro lugar, sempre oxigênio, mais simples, mais rápido. E aí, a gente vai discutir um pouquinho agora de como usar VNI na IC. VNI, então, é bacana demais. Diminui mortalidade hospitalar, 62 em cada 1.000, pouco, né? 6 em cada 100. E eu confio pouco nisso, pela revisão da Cochrane. E intubação, 8 em cada 100, com uma confiança maior. Então, aparentemente é uma intervenção que tem potencial de ajudar, relativamente pouco, mas ajudar 8 em cada 100 numa doença que é muito prevalente, razoável, né? Então, mesmo que eu confie pouco que muda a mortalidade, diminuir a intubação é uma boa, né? Como é que a gente transforma esses dados que eu acabei de falar em prática para o paciente? Sem gastar muito tempo nos estudos, que a gente já está adiantado na hora, esse estudo bacana de VNI, ele pegou 1.156 pacientes, que bastava ter frequência acima de 20, comparou o CPAP com VNI, com PIP e pressão inspiratória, não vou entrar em detalhes por causa de tempo, comparou com oxigênio e avaliou morte em 7 dias. Nesse estudo, eu não tive diferença para nada, praticamente, mas eu diminui o score de dispneia na primeira hora, que é um desfecho bem mais ou menos, né? Mas, ok, eu gostaria de sentir menos cansaço. Então, não anima muito. E ele foi o maior de todos os estudos naquela revisão do Cochrane. Ele é o que tinha maior peso na hora da avaliação. Mas quando a gente junta vários estudos pequenos, a gente vê que tem algum benefício. É a mesma coisa entre mortalidade e intubação. Então, VNI é bacana, né? Mas não é um divisor de águas. Não ache que se seu serviço não tem VNI, você está fazendo um crime para todos os pacientes que têm IC no mundo. Não ache que seu paciente não tolerou VNI, é, isso é a pior coisa do universo. Mas é uma ferramenta que ajuda. Mas um erro mais comum que eu vejo é o pessoal adiando IOT, um paciente em franca insuficiência respiratória só porque ele tem IC. Está errado, tá? Se o paciente não tiver condição de proteger via aérea, se o paciente não tiver com esforço respiratório espontâneo, não adie VNI. A não ser que você queira usar uma VNI para pré-oxigenação. É a única desculpa que eu acho razoável. Mas aí você já está separando o material de TOT. Beleza. Quando a gente pensa em medida descongestiva, a furosemida é a medicação principal, tá? Ela deve ser usada imediatamente, até porque ela demora aí entre meia hora e 2 horas para poder fazer o efeito máximo. E a gente vai discutir um pouquinho a dose aqui. Porque no paciente crônico, que não é o tema da aula, a gente vai usar a menor dose possível. No paciente agudo, muito ao contrário, eu quero resolver rápido, desde que eu não cause dano para o paciente, tá? Então, a mentalidade é diferente, tá? Como diria hoje em dia, mude seu mindset. A administração vai ser sempre endovenosa nesses casos. Como é que a gente vai escolher a dose? Se é a primeira vez que eu vejo o paciente, eu vou dar 20 a 40 miligramas, uma, duas ampolas. Meio que receita de bolo para todo mundo. Agora, se já tiver diagnóstico de C prévia, eu posso escolher entre usar a dose baixa, que é uma vez a dose domiciliar, ou dose alta, que é 2 vezes a 2 vezes e meia a dose domiciliar. De onde que veio isso? Veio do estudo 12, de 2011, e até hoje as pessoas têm muita dificuldade de colocar isso na prática clínica. Então, como é que funciona a dose baixa? Vamos pensar que o paciente toma um comprimido de 12 em 12. Então, ele usa 80 comprimidos no dia. Então, ele vai mudar para furo 40 miligramas de 12 em 12, ou duas ampolas, duas de 12 em 12, tá? Então, um comprimido igual a uma ampola. Eduardo, mas a ampola tem 20 miligramas e o comprimido tem 40.
como é que funciona isso, tá? É, isso daí é como que de onde que veio essa ideia, tá? É, a bioabsorção, sem entrar nos detalhes de farmacocinética, pelo amor de Deus, da furo oral é entre 50% e 100%. Então, a furo venosa é 100%, porque é venosa. Então, a furo oral, no pior dos cenários, né, vai ser igual a 20 miligramas de furo endovenosa. Mas na hora que a gente faz a avaliação do paciente, essa conversão, e todos os estudos fizeram isso, por isso que eu trouxe o estudo, eles ignoraram esse ponto, tá? Então, não é para levar ele em consideração. Então, a dose baixa é isso que eu coloquei. Enquanto a dose alta, que é 2 vezes e meia nesse estudo, eu pego um paciente que toma 80 miligramas no dia, um comprimido de 2 em 2, vou aumentar, vou fazer ele tomar 5 ampolas BID, né? Bizarro, mas é isso aí. A gente, com a dose alta, a gente aumenta muito a quantidade de furosemida que a gente tem que usar. E como é que foi essa diferença? Como é que que isso mostrou? Comparando essa dose que estou chamando de baixa, mas é alta para muita gente que está usando na prática clínica, com a dose alta de verdade. Pegou 308 pacientes, comparou dose alta e baixa em bolos versus dose alta e baixa em contínua, e viu se resolveu mais rápido o sintoma de ser a mudança de creatinina, que é para ver se eu estou fazendo mal para o paciente mudando a função renal. E o que isso tudo mostrou? Eu fazendo dose alta, seja em bolos ou em contínua, tem uma melhora discreta dos sintomas em 72 horas, então fez pouca diferença aí. Nos primeiros 3 dias eu perdi 1,5 kg a mais. Bom, né? Agilizar a vida dele. Agora, isso daqui é bacana. 14 em cada 100, ou seja, assim, 1 em cada 10 pacientes, eu consegui transicionar para oral em 2 dias. Ou seja, a mais, né? Isso é a mais do que no cuidado visual, que é a dose básica. Com isso, eu consegui tratar esses pacientes mais rápido, que é a ideia de a gente diminuir o tempo de internação ou medicação venosa no paciente. E 9 em cada 100 pacientes aumentaram pelo menos 0,3 de creatinina. Então, eu tirei a furo-venosa mais rápido, mas eu aumentei um pouquinho a creatinina. Mas se a gente usar a creatinina como valor contínuo, que é o que a gente usa na prática, né, em vez de ser uma coisa dicotômica, a gente vê que a dose baixa com a dose alta não teve diferença, né? A creatinina variou de 0,04 para 0,08 de creatinina de aumento. Nada, tá? Sem diferença significativa. Então, dose alta é seguro, tá? Se você não quiser fazer dose alta, tudo bem, mas pode fazer. Então, a dose é 1 ou 2 vezes domiciliar, transformando miligrama por miligrama, por favor. E a gente tem que avaliar a resposta para ver se a dose que eu fiz foi suficiente. Então, o que que eu quero? Resolver o sintoma de C. Só que isso é um desfecho a longo prazo. Na minha sala de emergência, eu não vou resolver a vida do meu paciente na hora. Então, a não ser que o paciente esteja no meu consultório, né? Aí ele está sem hipoxemia, aí às vezes eu só dou uma cruzeira de mindinho e mando ele para casa, mas o paciente da emergência não. Então, ignora esse primeiro. Preso diário pela manhã. Pelo amor de Jesus Cristo, todo mundo tem que pesar todo paciente conhecer para a gente poder acompanhar esse balanço hídrico dele. Só que, de novo, não, a gente não usa na emergência. Agora sim, débito urinário, a gente pode usar. O ideal, o meu alvo, é que seja 100 a 150 ml por hora no paciente que eu estou dando a dose de furosemida correta. Ou então, eu dou furo e colho um sódio urinário em 2 horas. Tem que estar mais de 50 a 70 ml. Esses dois são os parâmetros que a gente pode usar na emergência para poder ver se a dose que eu escolhi para o meu paciente está sendo adequada. Se eu não tiver resposta, eu dobro a dose. Simples assim, tá? É, e como é que a gente trata o paciente que não respondeu, né? Tirando dobrar a dose? Aí a gente vai ter que lançar a mão de outros diuréticos. E aí a gente vai falar mais rapidinho, porque a gente já está indo para 1 hora de aula aqui. Acetazolamida, tá? Novidade da cardiologia, estudo de 2022 aí. Todos esses pacientes receberam o dobro da dose de furosemida junto com a acetazolamida, né? Então, se ele usava 40 miligramas de 12 em 12, ele já ganhou de cara 8 comprimidos de furosemida na hora, tá? Então, uma dose muito alta, mas é isso aí, tá? Pegou 519 pacientes com esse prévio, agudizada quente e úmida, deu acetazolamida venosa para uma parte, deu placebo para outra, mas furo deu para os dois, e viu a descongestão em 3 dias, e como desfecho também, não tem que mudar o esquema diurético. No D0, então, essa dose bizarra que eu falei, né, muita coisa de furosemida, e no D1 ao D3, ele pegou essa dose bizarra por 2 e deu metade de manhã, metade de tarde, de noite.
Os refratários, né? Quem mantinha com sintoma de congestão ou teve menos de 3.500 de diurese em 24 horas, ou ele dobrava a dose de furosemida, ou ele dava clortalidona, ou ele fazia ultrafiltração, né? Que é a hemodiálise para tirar só líquido. Quando que ele interrompia a furosemida venosa, que é super importante para a gente saber também, apesar de não ser tratamento hiperagudo. Ou a gente teve a resolução completa da congestão, ou o paciente fez uma hipotensão sintomática, ou uma hipotensão grave assintomática, com um aumento de 1,5 vezes da creatinina basal dele. Acidose metabólica, que é raro, mas é um efeito colateral da acetazolamida, também é critério para interromper a acetazolamida, mas raro, raríssimo. E aí, quais foram os resultados? Então, 11 em cada 100, mais ou menos, pacientes teve uma resolução mais rápida da congestão em 3 dias e não teve diferença nenhuma na função renal. Bom demais, né? Se eu não causei dano e eu resolvi mais rápido, por que não usar? Outra opção que a gente tem é o Clorotic, que avaliou a clortalidona. Aqui ele usou dose baixa, né? Baixa, de furosemida. Pegou 205 pacientes com IC quente e úmido, deu hidroclorotiazida baseado na função renal, comparou com placebo e viu a mudança de peso em 72 horas. Agora, com a hidroclorotiazida, a gente viu que a gente reduziu um pouquinho mais, menos de 1 quilo, mas é alguma coisa, sem diferença na sensação de dispneia, e 29 em cada 100, ou seja, muita gente piorou a função renal. E muita gente também teve hipocalemia. Péssimo para mim, né? Você trocaria piora da função renal e hipocalemia por 1 quilo em 3 dias? Eu acho um péssimo negócio, né? Mas não aumentou o risco de hipotensão, que é um argumento que o pessoal adora dar. Nunca vi. Ah, o paciente está com pressão de 100, 110. Eu vou dar hidroclorotiazida para ele? Pode dar, meu filho, vai ser feliz, tá? A gente não viu hipotensão nesses pacientes com esse que a gente deu hidroclorotiazida, tá bom? E agora, cereja do bolo, minha queridinha, a dapaglifosina ou empaglifosina. Aqui esse estudo foi especialmente com a empaglifosina. 530 pacientes no primeiro dia de compensação de C, comparou empaglifosina com placebo e avaliou desfecho combinado aí. Não vou explicar o que é o win ratio, de novo, por causa do avançar da hora, se alguém quiser depois eu explico, mas mostrou que a empaglifosina era melhor que o placebo, para o tratamento da IC aguda, né? E além de ser melhor, na melhora para redução de desfechos importantes, né? Ele diminuiu o risco de insuficiência renal. Então, assim, ao contrário dos outros diuréticos, né, a empaglifosina, ela é um diurético também, né, é, ela reduziu o risco de insuficiência renal. Bom, tudo que eu quero para o paciente, resolver a vida dele mais rápido e ainda melhorar o rim dele. Né? Sensacional. Então, quando a gente faz esse diurético, como é que a gente resolve? O paciente com insuficiência cardíaca aguda, a gente vai priorizar a furosemida, é a rainha, não tem dúvida, tá? Em doses adequadas, pelo menos uma vez, miligrama a miligrama, pelo amor de Deus, não ficar dando dose, é o erro mais comum do clínico. Para mim, é uma recomendação forte contrária a não usar de rotina hidroclorotiazida no tratamento inicial. Hidroclorotiazida entra hoje em dia como medicação de terceira linha, tá? Agora, acetazolamida e empaglifosina, super bem recomendados no início do tratamento. A gente, infelizmente, não tem acetazolamida venosa, tá? Mas a gente tem acetazolamida oral, de 250, então seria 2 comprimidos. E a gente tem a empaglifosina, sim, bem disponível, custa R$ 100 uma caixinha com 30, tá? Então, essa sim é muito boa. No edema agudo de pulmão, então, agora a gente vai falar de baixo dentro, né? No paciente normotenso, a gente vai preferir medidas descongestivas. No paciente hipertenso, vasodilatador. No paciente baixo débito, vai considerar inotrópico. Falar aqui rapidinho. Se eu estiver passando muito do horário, a Clarice pode me interromper, depois a gente pode completar, mas vou continuando aqui por enquanto. Quando a gente pensa em vasodilatador para tratamento de IC, tá? Trazendo artigo, vendo o que fez no mundo, o que deu certo, tá, gente? Em vez de falar, o que é a minha opinião, o que tem que fazer. Pegou um estudo com paciente com pressão acima de 100, ou seja, vamos dar vasodilatador para todo mundo. E aí, nesses vasodilatadores, entrou desde vasodilatador venoso, para o paciente mega hipertenso, a vasodilatador oral para o paciente normotenso, né? Que um dos conceitos que a gente tem na insuficiência cardíaca é que a gente tem que trabalhar com a resistência vascular periférica também. Comparar isso com o cuidado usual e ver se mudou mortalidade, hospitalização. No final das contas, não fez diferença nenhuma para o desfecho primário, não fez o paciente ir embora mais rápido para casa, mas quem a gente ficou dando vasodilatador para todo mundo, a gente causou hipotensão mais frequentemente. Então, desse estudo, e uma lição que a gente tem que ter, é entender que vasodilatador não é prioridade para o tratamento de
toda insuficiência cardíaca, tá? Trouxe essa tabela aqui só para a gente entender que alguns pacientes, eles começaram no dia 1 aí com pressões mais altas aí, que alguns chegando até 200 de pressão sistólica. E esse paciente provavelmente se beneficiou mais do uso de nitroglicerina, seja venosa ou seja oral, né? E à medida que a pressão da pessoa vai diminuindo, esse benefício provavelmente vai diminuindo também. Mas esse estudo que juntou todo mundo num pacote só, né? A gente não tem tanto benefício no tratamento vasodilatador. Mas, um grande parêntese, que o meu maior pesadelo é ser mal interpretado, é assim, o Eduardo falou que tridil na insuficiência cardíaca não tem benefício, me mostrou um estudo mostrando que não é para usar, então não vou fazer. Pessoal, cuidado. Não é para fazer para todos. Mas o paciente que teve edema agudo de pulmão com manifestação de uma emergência hipertensiva, 220 de pressão, 180, mas 220, 230 de pressão sistólica e edema pulmonar, esse paciente precisa baixar a pressão, porque a pressão está fazendo um mecanismo de congestão pulmonar. Às vezes esse cara não tem nem edema de membro inferior, mas a pressão é tão alta que o enchimento capilar fica amplificado e dá edema pulmonar. E o que vai tratar ele mais que a furosemida até é o controle da pressão, tá? Então, a lição não é para todos, mas para quem precisa, precisa, tá? E no baixo débito, né? Quem que vai se beneficiar de inotrópico no baixo débito? Se o paciente está quente, pelo amor de Deus, óbvio que eu não vou dar inotrópico para ele, me ajuda aí. Agora, se o paciente está frio e seco, eu também não vou dar. Eu vou dar para o frio e úmido. E por que é isso? Aí, de novo, adoro, poderia passar uma aula inteira só falando de fisiopatologia, mas vou ser muito conciso. Na curva de Frankenstein, quero que todo mundo olhe aqui para esse inicinho da curva, né? Quanto mais para a direita eu vou, mais líquido eu estou dando para o paciente. E quanto mais para cima eu vou, mais eu ejeto sangue, tá? Então, o paciente que está hipovolêmico, tanto ele tem uma insuficiência cardíaca quanto coração normal, então insuficiência cardíaca é a curva verde e coração normal é a curva vermelha, se eu aumento o volume do paciente seco, eu aumento a pressão, tá? Isso vale para os dois. Mas se eu der um pouquinho de volume para o coração normal, ele faz horrores com isso. Então, um pouco de volume para o coração normal aumenta muito a pressão. Um pouco de volume para o coração com insuficiência cardíaca, mas hipovolêmico, eu aumento a pressão também. Menos, mas aumento. Agora, se eu tiver no platô da minha curva de Frankenstein, tanto no coração normal quanto na insuficiência cardíaca, não adianta dar volume. Então, o paciente frio e seco é o paciente que, se eu der volume, vai responder. O paciente frio e úmido é o paciente que, se eu der volume, eu não vou melhorar o status de performance dele. Inclusive, se vocês continuarem acompanhando a curva de Frankenstein, você vê que ela tem um platô e depois começa a cair de novo. Então, se eu der volume demais, eu posso terminar de causar hipotensão no meu paciente. E como é que eu descubro onde que meu paciente está na curva de Frankenstein? Aí, amigo, usa o que Deus te dá, tá? Se você tiver ultrassom, é um dos melhores jeitos. Paciente com a veia cava colabando na inspiração, padrão linha A no pulmão, o paciente está sequinho, né? Então, provavelmente, você pode dar volume para ele. Paciente com aquela veia cava toda engurgitada, padrão linha B, congestão do sistema físico, esse cara provavelmente não vai precisar de mais volume, né? E aí, se ele está frio, eu tenho que dar inotrópico para ele. Se eu não tenho ultrassom, Eduardo, aí pega uma régua, faça o exame físico e vai ser feliz, tá? Vê se tem nasarca, vê se tem hepatomegalia, vê se tem refluxo hepatovugular e, por fim, não julgo, tá? Tem casos que é difícil, o ultrassom ajuda muito. Mas mesmo com ultrassom, às vezes é difícil. Ninguém está completamente errado de fazer uma prova volêmica. Se eu quero saber onde que meu paciente está na curva de Frankenstein, eu consigo avaliar a volemia. Primeiro, eu estou fazendo, o que eu estou chamando de baixo débito? Estou chamando de baixo débito um lactato aumentado, uma perfusão reduzida, um SvO2 aumentado, um delta PCO2 alto. Eu pego esse meu paciente com esses dados todos que eu tenho, dou um volume para ele, 250, 500 no máximo, mas 250 que a gente costuma fazer, e refaz a avaliação dos baixos débitos depois do volume. Isso é a prova volêmica. Se meu paciente melhorou do status performance com volume, isso quer dizer que ele estava dentro de uma parte da curva de Frankenstein que se beneficia do volume, tá? Então, na ausência de outros exames, uma prova volêmica não faz mal. O que faz mal pra caramba? Nossa, Eduardo, já fiz 1.500 de volume, o paciente não melhorou, você acredita? Mas não melhorou nos primeiros 250, não melhorou nos 500, não melhorou nos 750, não melhorou no 1.000. Por que você continuou insistindo numa coisa que não estava dando certo? Tá? Então, prova volêmica, por definição de prova, eu tenho que ter um antes, tenho que ter um depois, eu tenho que comparar os dois. Fechou? E aí, pensando em inotrópicos na insuficiência cardíaca aguda.
Quem são os candidatos? O paciente tem que ter fração de ejeção reduzida, tá? Obrigatoriamente. Tem que ter um débito cardíaco baixo, e às vezes é difícil a gente avaliar isso. Tem que estar hipotenso, com uma disfunção de órgão-alvo. E eu vou começar com doses baixas, 2,5 a 5, classicamente a gente já começa com 5 microgramas, e eu vou ter que reavaliar débito urinário, sensório, lactato, delta-PCO2, SpO2, para ver se a minha dose de dobutamina foi eficaz. E aí uma dúvida que o pessoal costuma ter muito é, eu preciso começar na hora antes de iniciar dobuto no paciente hipotenso? E agora, pessoal, paciência, concentração, respiração, vai entrar matemática no meio da aula. Tentei fazer do jeito mais claro possível, mas depois da aula, qualquer coisa, eu explico de novo. Pressão arterial, PA, é igual ao débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Se a dobutamina faz reduzir a resistência, isso eu estou falando para vocês, isso é verdade, tá? A dobutamina ela reduz a resistência vascular periférica. Faz sentido ela baixar a PA, tá? Mas as coisas não são tão simples como uma equação assim. Se a gente pegar o débito cardíaco, a gente sabe que, na verdade, o débito cardíaco é o volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se a gente transformar aqui por extenso, que eu acho que fica mais fácil da gente acompanhar, a gente vai entender que o volume sistólico, que é o tanto de sangue que é ejeto do coração, é o sangue no VE no final da diástole menos sangue no final da sístole, né? Em resumo, o sangue que cada batimento ejeta. A dobutamina, ela diminui sim a resistência vascular periférica, mas ao mesmo tempo ela aumenta a frequência cardíaca e aumenta o inotropismo, a capacidade do coração de contrair. Então ela reduz o terceiro item aqui, que é a resistência vascular periférica, e aumenta a frequência cardíaca e aumenta o volume sistólico, porque ela faz o coração bater mais forte. Se ele bate mais forte, sobra menos sangue dentro do coração no final da sístole, então ele ejeta mais sangue. Então tem duas coisas para cima, uma coisa para baixo. Como é que a gente vai entender a resistência disso? Super rápido. O que é um choque cardiogênico? Eu vou ter um paciente que tem um volume sistólico baixo, que o coração não bate direito. Ele vai tentar compensar com uma frequência cardíaca alta, porque é assim que o ser humano compensa praticamente todos os choques, independente da causa. E o paciente que tem choque cardiogênico, é a definição do choque cardiogênico, gente. Ele tenta compensar esse volume sistólico super baixinho com aumento da resistência vascular periférica. O paciente tem uma vasoconstrição periférica, por isso que quando a gente aperta o dedinho, o sangue custa voltar, porque está constrito, né? Ele tenta fazer isso para manter uma pressão ok, mas ele não consegue, porque o volume sistólico é tão baixo que a pressão arterial cai, beleza? E aí a gente já viu que se eu hidratar meu paciente que não está seco, o paciente está úmido, eu não vou conseguir mudar o volume sistólico. Então, volume não vai resolver o paciente de choque cardiogênico. Ele não está seco, ele está úmido, né? Agora, reduzir a resistência vascular periférica tem um evento muito importante no tratamento da disfunção sistólica do choque cardiogênico. Mudei de slide, mas é a mesma coisa. Pensa aqui comigo. Pressão é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Em paciente sem disfunção, que está aqui nessa curva de cima, se eu aumentar a resistência vascular periférica, eu vou aumentar a pressão porque o débito cardíaco não vai mudar nada quase. Olha como que eu aumentar a resistência vascular periférica, entende, isso faz sentido, né? Resistência vascular periférica é o quê? Meu coração bate e ele tem que enfrentar uma resistência. Quanto maior essa resistência, mais força meu coração tem que fazer. Então, se eu aumento a resistência vascular periférica, é difícil do sangue sair do coração. Mas um coração bom, forte, ele consegue ignorar essa resistência maior e ejetar muito sangue do mesmo jeito. Então, o paciente normal, quando ele ignora, eu aumento a resistência vascular periférica, aumenta a pressão, porque o débito cardíaco muda um pouco. Mas meu paciente com disfunção cardíaca, e por isso que dobutamina faz sentido, no paciente que tem disfunção sistólica, é uma catástrofe eu aumentar a resistência vascular do meu paciente. Noradrenalina, às vezes é necessário, mas na maioria das vezes é um veneno para esse perfil de paciente, tá? Que é aumentar a resistência vascular periférica, eu faço desequilibrar totalmente o mecanismo de compensação do coração. Então, quando eu tenho insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a dobutamina e até nipride pode aumentar a pressão arterial, por diminuir a resistência vascular periférica. Isso a gente vê na UTI todo dia. O pessoal acha que a gente é até santo milagreiro. Porque às vezes a gente chega no plantão, o paciente está lá na nora, você desliga a nora e pede um nipride. O pessoal acha que você está doido, acha que você é descompensado, o pessoal tem certeza que quer confirmar se você não tomou seu remédio de manhã, mas aí você começa o nipride, e aí você começa a subir o nipride como se fosse água, né? E o paciente aumenta a pressão. Isso acontece não uma, não duas, não três, 1000 vezes.
Qual que seria o ideal? Eu tenho uma monitorização invasiva para garantir que a resistência vascular periférica do paciente está alta. Mas se eu não tenho, eu tenho paciente com disfunção ventricular grave. Eu presumo que a resistência vascular periférica está alta, eu faço um teste. Se eu demitir a pressão aumentou, eu posso saber que o mecanismo do choque está envolvendo essa curva que eu acabei de mostrar para vocês. Então, em resumo, para a gente terminar a aula, paciente quente e úmido, eu vou ter que dar furosemida e eu vou considerar a citazolamida e empagliflozina. E para mim, isso aqui eu vou considerar bem forte, tá? Para mim, a evidência já é o suficiente para a gente mudar a conduta com ácido no meu coração. Mas hidrocortiazida deixa para depois, ou nunca. Vasodilatador, sim, hipertensão pulmonar importante. Não seja essa pessoa que pegou um paciente com IC aguda, com pressão de 12, 13. Ah, deixa eu ligar um pedido aqui a 5 ml hora para dar um grau. Não faz muito sentido, tá? Pelo menos não é baseado em evidências, beleza? É diferente do paciente, por exemplo, com IC de paciente super reduzida, que eu vou começar um niprítico por causa daquele mecanismo que a gente acabou de falar, né? Porque ele está com baixo débito. Mas se ele não está com baixo débito, o vasodilatador perde bastante a sua importância. Paciente frio e seco, esse paciente precisa de volume, lembra aquela curva? Paciente tanto com o coração fraco como o coração bom, que dá volume, se ele está sequinho, ele vai ter resposta. E o frio e úmido, eu vou ter que dar furosemida de todo jeito. E, de novo, a citazolamida e empagliflozina, sucesso total, que isso vai tratar a parte úmida dele. E eu vou dar dobutamina e vou fazer uma avaliação de resposta terapêutica. Ah, Eduardo, você vai falar de levosimedana, milvinona, todas as outras aminas, não? Meu sonho, mas não dá tempo, tá? Então, dobutamina. Reconciliação medicamentosa. Isso daqui entra um pouquinho no dia 2 do paciente, mas frequentemente quando a gente pega o paciente na sala de emergência, a gente tem que fazer a prescrição do primeiro dia dele. E algumas coisas, então, eu só vou me ater a isso. O que que a gente vai fazer na primeira prescrição do paciente? Se o paciente tem ciência cardíaca insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, eu só vou suspender IECA, BRA, ARNI, que é um intriso, né? Se a hipertensão e hipotensão for muito grave, ou se tiver uma insuficiência renal muito importante. Se não, deixa quieto. O paciente que tiver morno, ele não tá, tem muitos critérios de frio, aquele frio bem um pouquinho frio, você reduz a dobutamina, o beta-bloqueador que ele usa, pela metade. Agora, se eu acho que eu tenho limiar para dar dobuta, aí eu tenho que tirar totalmente o beta-bloqueador. Em todos, eu vou tirar medicações que exacerbam a insuficiência cardíaca. Né? Então, no paciente que tem diabetes está tomando pioglitazona, vou chutar fora ela, vou dar insulina. Paciente. Paciente está usando AINES para gota, sai fora. Paciente que tem um bloqueador de cálcio não diidropiridínico, de utiazem verapamil, e tem disfunção ventricular sistólica, vai ter que sair também. E, para não deixar passar, profilaxia de TEV. Todos os pacientes que vão internar têm indicação, independente do PADR. 100%, tá bom? E C é uma situação muito homogênea. Dieta e água. A gente vai evitar uma quantidade excessiva de sódio. Agora, restrição hídrica é exceção. Não precisa torturar as pessoas com 1.500 de volume em 24 horas, tá? É antiprático, as pessoas vão roubar, tem gente que bebe água da pia. Tudo que você imaginar de horrível acontece, tá? Não faça isso com o seu paciente, por favor. Quando que a gente vai indicar restrição hídrica? Paciente refratário, paciente com sódio muito baixo, é, exceção, tá? A maioria das vezes a gente vai falar para ele não ficar bebendo água sem sentir sede, mas não precisa ficar chita com essa questão da restrição hídrica. Isso não sou eu falando, muito estudo trouxe, não, porque a aula já está vindo. Monitor invasivo. A gente não precisa, isso é outra coisa que me tira do sério. Todo paciente que está com EC, eu preciso saber como é que está o balanço dele. Eu posso saber como é que está o balanço dele, dando para ele uma comadre e medindo o volume urinário e o aporte. E isso pode ser feito perfeitamente sem uma sonda vesical de demora. E aí eu não dou para o paciente o risco de ter o desconforto de passar uma sonda nele. Ou eu posso pesar ele todo dia, né? Tem muitos jeitos muito mais não invasivos e menos agressivos para o paciente de resolver a vida dele. Então, não fica passando sonda vesical de demora em todo mundo, não. Mas são os pacientes mais graves, por favor. Imunização invasiva, por mais que eu ame imunização invasiva, e daria para dar uma aula só sobre isso, porque é super divertido, já tentaram várias vezes e não mostraram benefício. Então, não é uma conduta para todos, tá? Acaba que a gente vai muito teste e erro. Ah, será que onde que o meu paciente está na curva? Você dá um soro e descobre. Você dá niprite e descobre, né? Em vez de passar um monitor invasivo e descobrir. Talvez pós-óptica cardíaca, no paciente mais frio, mais complicado, no paciente que teve alguma complicação cirúrgica.
exceção, tá? Tanto é que na minha carreira médica eu vi pouquíssimos, aqui em BH principalmente. São Paulo até tinha mais, mas exceção, tá bom? Não sofra porque você não está vendo. E é isso. Agradecer pela oportunidade e vou abrir aqui para dúvidas.